Muita coisa. Então, as férias, eu vou começar pelas férias. As férias eu acho que foi um privilégio conquistado pelos trabalhadores. Portanto, esse conceito de férias é verdade, é um privilégio? Não, é um direito. Conquistado relativamente há pouco tempo na lógica dos trabalhadores, portanto, sempre quando falo em férias faz-me sempre lembrar a questão do Pequeno Paraíso, do texto do Lugar a Lugares. Depois, a noção de felicidade, o ócio. O ócio sim é um privilégio e eu acho que o ócio é, embora nós tenhamos esta noção, sim, não sei se é uma questão cultural, judaico-cristã, do ócio ser uma espécie de pecado, não é? Associado à preguiça ou uma coisa de não ação, ou que tu estás... Eu acho que é importante, no sentido mais existencial para ti enquanto ser, para teres um tempo em que podes refletir o mundo, podes refletir sobre ti e que pode-te dar, assim, mas é um privilégio, que será o ócio. O ócio hoje em dia é uma... Sim, nós estamos vivendo agora pós-pandemia e pós-quarentena, em que de repente as pessoas falavam de sim, vai ser tão bom, as pessoas vão ficar em casa, no início, a pensar e ter tempo para elas, mas isto é de um lugar de privilégio, não é? Num lugar real. Sim. Por isso é que mais do que tudo penso, ok, as férias é um direito conquistado pelos trabalhadores e o ócio é um privilégio que pode sim dar-te um tempo existencial que te leva à felicidade. Sim, criaste. Sim. Foi a sociedade que criaste. Sim, em que é um tempo que tu controlas. Sim, ou crias uma estrutura em que te permites gerir esse tempo em que tu és dono de ti próprio. Sim. Ou se não tens o privilégio, como a Ana estava a dizer, de conseguires criar essa estrutura, as férias são de facto só o tempo, é uma espécie de é a liberdade, é o momento em que tens a liberdade, em que fazes o que queres, controlas o teu tempo. Mas é uma ilusão, não é? Dás-te ao teu hobby 100% se quiseres. Mas não deixa de ser uma... Não é. Eu quando comecei a trabalhar foi na publicidade, em agências de publicidade, e lembro-me perfeitamente que as férias e o fim de semana tinham uma relevância na minha vida que hoje não tem. Sim, mas isso tem a ver com a questão depois também do trabalho, não é? O trabalho que tu começas a desenvolver em que a lógica... Tu necessitas desse tempo como também é um trabalho que te... Mas era um hobby. Havia coisas de... que eram um hobby. Uma série de interesses que tenho, na altura tinha ao fim de semana e nas férias, não tinha outra hipótese, não havia. Sim. Porque tinha responsabilidades, fazer um trabalho, não sei o quê. E sim, as férias acabam... E a felicidade? E a felicidade? E o ócio? A felicidade é a minha única busca existencial. Não tenho mesmo outra. É a perpétua busca da felicidade. Não... Posso dizer que há muito tempo que não sou infeliz. Aliás, sim. Não me lembro a última vez que fui infeliz, isso é uma sorte incrível. Não, infelizes nós somos, por causa da questão da lógica da vida. Não, e há momentos de tristeza. Ser infeliz, de facto, podia dizer eu sou infeliz, isso tem uma carga imensa, não é? Não é dizer, eu posso dizer, que chatice, que maçado e tal, mas eu estou infeliz é uma coisa com uma carga imensa, não? Não é, e eu não posso, é um bocado como aquela história eu tenho fome, não é? Que os pais faziam aquela, não, tu não tens fome, uma espécie de lição de moral, assim. E é verdade. E achas como eu que o ócio é uma coisa do privilegiado, é um privilégio? Embora nós tenhamos às vezes aquela culpa do pecado, da preguiça de permitires a não estar a fazer nada. Relativamente ao ócio não tenho culpa nenhuma. Acho que é super importante, até para termos uma reflexão sobre nós, mas é um privilégio, sim. Eu não tenho culpa nenhuma, não tenho nenhum sentimento de culpa. Quando o ócio deixa de ser produtivo, vamos por assim, irrita-me esse momento em que eu tenho perfeita consciência que o ócio deixou claramente de ser produtivo. Já não é uma reflexão sobre isso. Não é uma questão de reflexão, deixou de ter um propósito qualquer, passou a ser só meramente uma existência, fica ali, estou ali e não sei o quê. Sim, mas as férias têm esse lado
Mas desde sempre, desde que estás, as pessoas, aquela coisa de as pessoas entram numa espécie de festa contínua quando estão de férias, essa liberdade, essa coisa. Sim, que é um tempo que tens. Sim, catártico, que é um tempo, tens de ter esse tempo de para nós é normal, porque de repente as férias também implicam um voltar, portanto há um regresso. Eu não tenho essa sensação, eu não tenho esse corte. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Eu não sinto esse corte quando voltamos de férias, nunca sinto esse corte, nunca. Não sinto, porque nós estamos de férias de vez em quando e a única diferença é que estávamos a escrever não sei o que na praia e depois tivemos que trazer para cá e ao filmar ali. Está bem, mas é a lógica do trabalho, é sempre em contínuo, não há sempre tu controlas. Sim, e é esse sítio que eu não estou a ver uma pessoa que tenha de fazer um trabalho que não gosta, quando vai de férias, ficar muito preocupado com um problema qualquer, problemática da organização dos cartões, sei lá. De que não gosta, há pessoas que gostam e a felicidade delas lá está exatamente nesse sítio. E a tua felicidade está no trabalho? Também, sim. Tenho essa sorte do trabalho que faço, é o que quero fazer. Sim. Com as suas vicissitudes, mas é o que eu quero fazer, não me vejo a fazer outra coisa. Lá está, porque se estivesse a fazer outras coisas, tinhas que aproveitar as férias. Para descansar e seres livre. E sim, essa noção de liberdade sentes no cotidiano. Para poder fazer não sei o quê. Sim. Nós estamos a fazer este ano 10 anos, as Divas Iludidas de trabalho contínuo, de ócio e felicidade. E férias. Não, mas estamos a fazer 10 anos de Divas Iludidas este ano, o que não deixa de ser assim também um marco. Porquê? Porque é um marco, porque foi quando começámos a trabalhar juntos. E sim, é interessante porque nós começámos no auge do Passos Coelho e começámos com o Orwell e de repente há uma série de questões que levantávamos na altura, de que sociedade é que poderíamos estar a caminhar, de uma sociedade mais desigual de alguma maneira e como é fácil sermos manipulados e como é fácil alterar o discurso. E de repente havia ali uma série de questões que nos fazem sentido hoje em dia com o que se está a viver e com... Pronto, portanto, nesse sentido é engraçado pensar assim no Orwell e no início. E depois as divas, isto tem sido... Eu acho que houve assim 3 marcos importantes, que foi de facto o início, não é? Quando começámos a trabalhar os dois. As pessoas com que nós começámos, que são atores maravilhosos e que estão connosco desde o início, a Márcia e o Zé, principalmente, e depois tivemos um momento de latoria que foi muito importante para nós, porque tinha a ver mesmo com uma visão que nós temos sobre o que é a cultura, o que deve ser a cultura e de ser um espaço de coworking, e esta viabilidade de criar um espaço que nos dê a liberdade para podermos criar sem estar dependentes de programações ou de outros espaços, dá-te uma liberdade criativa, uma liberdade de ação muito maior. E mais do que toda esta lógica de ser um coworking, portanto, vários artistas, não ser uma companhia de teatro, não ser uma estrutura em que conseguem coabitar o mesmo espaço e ensaiar e fazer a sua pesquisa e os seus laboratórios. Esse foi outro marco assim super importante no nosso percurso. Até para desenvolver o nosso trabalho, porque a partir do momento que tivemos o espaço... Sim, tínhamos outra liberdade. Sim, tínhamos outra liberdade e houve um shift. Inclusive na altura, quando inaugurámos a latoria, fizemos a Grande Noite do Fado e afins, que de alguma maneira foi um espetáculo que agora, em pandemia, voltámos e fizemos um filme, portanto, sobre estas duas figuras. E as memórias, estavas a falar da questão das memórias de trabalhos. A Grande Noite do Fado e afins foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Porque nós, quando fomos para a latoria, foi mais ou menos na semana em que começaram os ensaios da Marcha da Moraria. E havia qualquer coisa de concerto de pesticida naquilo tudo. Sim, sim.
Sim. E não sei explicar porquê, mas nós era muito divertido, porque nós depois estávamos a ouvir as marchas populares, mas havia qualquer coisa de uma energia que era muito, não era? É. Tanto que nós era uma realidade, para mim a questão do fado não me era próxima, e agora falando do fado e até a questão de estar fora, falando assim do nosso percurso nesse sentido. Não, mas espera, deixa-me só terminar. Mas estava a falar da Grande Noite. E quando mudámos para lá, pegámos essa ideia do fado e nós não tínhamos assim grande relação com o fado e começámos a ver uma série de coisas que se passavam nos arredores. E esse processo de ser uma coisa que eu gosto de algum tipo de fado, principalmente de fado vadio, foi sempre o que eu mais gostei. Aliás, o único que eu acho que gosto. Gosto da poesia de alguns fados, mas depois em si não me relaciono assim particularmente com sim, mas há um sítio do fado vadio que depois... Mas há um sítio do fado vadio, exatamente, que é a parte pesticida de tudo aquilo. Era um espetáculo de fado, mas como se fosse um espetáculo do Rock Rendezvous. O que seria um espetáculo de fado vadio no Rock Rendezvous. E esse foi o pressuposto. E obrigou a articular um trabalho que nós tínhamos, que era este trabalho das formas, brincar com as formas e brincar com conceitos, e brincar com os tons das coisas e tal, para usar o fado completamente fora da água. Sim, e com música de intervenção, mas eu usar o fado. E com música de intervenção, e com música de intervenção ou de reflexão, porque o fado vadio tinha essa natureza. E tem. De ser uma música. O fado vadio houve uma altura que era, pode-se dizer, música de intervenção. Sim, só para e pegando só nessa lógica da Grande Noite, e até porque é que estávamos a falar, e é um espetáculo que lembramos, porque de facto estas duas figuras que o Zé Vitorino e a Márcia Cardoso criaram connosco, mas estas duas figuras que foi em 2013, sim, que fizemos na Latoria. Agora, neste tempo de pandemia, voltámos a elas num outro formato, que era o que nos fazia sentido, que foi o cinema. Portanto, fizemos um filme com estas duas figuras. É um espetáculo que nos acompanha. Mas outra coisa, só por causa das divas do percurso, foi a Latoria foi um marco importante e termos vindo para Berlim. Portanto, foram 3 momentos que alteraram assim de alguma maneira o nosso... Mas só para voltar atrás, porque é que eu gostei de... Não, porque estes trabalhos que foram mais importantes. Porquê? O da Grande Noite. Sim. Porque primeiro foi a primeira vez que apresentámos um trabalho num espaço nosso. Sim, é um sítio de liberdade. E tens essa liberdade, tens esse tempo, podes trabalhar à noite, podes trabalhar de manhã, podes trabalhar quando queres, podes estar o dia inteiro a trabalhar, podes andar para trás, podes andar para a frente, estás completamente livre. Sim. Mas tinha também foi esse momento em que o chegar ao espaço, por isso é que eu acho que foi dos mais importantes, dos que eu mais gostei de trabalhar, porque chegas ao espaço e o espaço inclusive condiciona aquilo que tu queres fazer. E isso foi assim um dos marcos mais importantes para mim no nosso trabalho. Foi até porque alterou o nosso trabalho, não é? Foi quando nós começámos de alguma maneira a querer manipular a questão do lugar, ou do lugar onde colocamos o espectador para... Tanto que a seguir vais fazer uma banda que nunca existiu. Sim, mais esse caos, teres o espaço também te permitia um certo caos, que agora não permite, mas na altura. Isto que horror. Sim, porque agora... Em 2 anos transformas-te no meu tempo. Exato. É horrível. Uma criança de 3 anos pode dizer coisas como no meu tempo. Não, mas há um sim do nosso trabalho e há esse percurso e de facto depois há a vinda para Berlim que muda naturalmente porque começamos a lidar com a questão da língua, com a questão sim. E começamos a querer, e também a cidade permite isso, Berlim permite nós de repente trabalharmos a língua e as várias línguas, não é? Portanto, em que se trabalha num sítio da tradução, então o nosso trabalho começou a caminhar também para uma espécie de criação de língua de Babel, com o português, com o alemão, com o inglês, porque é uma língua fronteiriça. Tem a ver com e houve um conceito que mudou também no nosso trabalho. Porque trabalhar em português, se tivesse trabalhar só em português, é pena, eu adoro a nossa língua. É pena trabalhar, não só poder, mas lá está, não te vão entender. Então o nosso recurso óbvio foi o inglês. Porque é uma língua que para trabalhar, pronto, é o que é, não é da língua que eu mais gosto. Houve um espetáculo que fizemos cá que uma das atrizes era turca e havia um determinado momento quando chegámos foi na altura também foi em 2015 que foi na altura dos refugiados. Sim, foi isso, mas não calhou, porque não teve nada, foi conhecemos-la e era atriz. Mas a questão das línguas, isso porque foi um marco por causa da questão de nós sentirmos-nos privilegiados que apanhámos um bilhete e começámos a vir noutro sítio. Eu não estou aí, eu não tenho essa do privilégio a mim, eu não tenho essa relação com isso.
Tem a ver com o turco. A determinado momento ela tinha um texto em turco e a única forma que eu tive para trabalhar com ela era, por exemplo, tudo que era questão musical, era encontrar um ponto em que eu, não sabendo o que ela estava a dizer e fazer as inflexões, onde ela tinha de fazer, ou as inflexões que eram viáveis ou não eram viáveis na língua dela, como é que eu, sem saber nada, bom dia, obrigado, boa tarde, emocionalmente, sim, conseguia estar a escrever uma peça musical que de alguma forma conseguisse com que o que ela está a fazer passasse para uma pessoa que também não falasse a língua a emoção exata do que ela estava a dizer. E isso coloca-te num sítio de tu próprio teres que lidar com a tua incapacidade de compreensão, reduzires a tua compreensão aos sinais que é como se estivesse à procura de denominadores comuns. Andas assim, é uma coisa quase matemática, a determinado momento andas na língua à procura de denominadores comuns. Por exemplo, entre o alemão e o português há uma série de coisas que vêm do latim em que tu consegues agrupar. Em que se eu falar um alemão, determinado tipo de alemão, consigo construir frase em que um português que não sabe nada de alemão consegue entender a frase claramente. Sim, mas isso é nessa, sim, e o nosso trabalho mudou, mas sim, porque tem nessa procura dessa língua de Babel, do entendimento maior e do entendimento também emocional, e a música nisso permite isso, não é? Sim, a música porque permite, a música tem esse sítio porque universal. É universal e condiciona-te a mensagem. Emocionalmente, logo, sim. E sempre foi uma coisa que nós, também no nosso trabalho, sempre teve muito presente, aliás. Até por causa desse jogo que é muito do cinema, por exemplo, hoje uma coisa que o cinema hoje tem, que é muito fascinante, é o excesso de música. Há sempre som. As telenovelas têm uma particularidade, não têm som ambiente, não têm sala. Tu tens salas sem sala, que é fascinante. E no cinema hoje tens sempre som, tens sempre uma necessidade de te manter a emocionar-te, uma tentativa de emoção permanente, ou de como se sim, todos os sentidos estarem abordados. Sim. E nós sempre trabalhamos com essa ideia da música, a música está lá, tem que cumprir um papel dramatúrgico e não pode ser o ambiente, não te pode criar um mood, ela tem que de alguma forma ser como texto, tem que ter um equilíbrio e tem que te passar. Eu, se tirar o texto, eu consigo mais ou menos dizer sobre o que é que estou a falar. E tem a ver esse trabalho com a questão do mundo. Também foi outra coisa que a chegada a Berlim foi o estar exposto constantemente ao vizinho de cima que é libanês e toca de manhã, essa riqueza das línguas, e o vizinho de não sei o que é israelita e está a tocar clarinete, que é um dos meus instrumentos preferidos, ao lado, e eu estou a ouvi-lo praticar de manhã, ou outro que é pianista, ou outro que é não sei o quê. Há muita música aqui. Sim, o que dá muita música. E isso houve um reflexo também de fusão do nosso trabalho. Tu andas na rua e eu próprio vais numa rua e ouves música a sair de uma janela, ela bate nas paredes e tu estás a caminhar e tudo aquilo, e depois andas de bicicleta, que é outra coisa que muda, que estás em travelling, portanto se tu tens... Aí está, é um momento de ócio. Sim. E muito contemplativo, é outra coisa que mudou também. O nosso trabalho começou a passar também de alguma forma a ter momentos muito mais contemplativos também. Sim. Mas o trabalho de qualquer pessoa também tem sempre um reflexo com a sua própria vida e essa foi uma grande transformação, também marcou, essa questão da língua marcou muito a relação com o trabalho. E agora este grande marco foi o que mudou radical a nível formal, eu acho que... Sim. Porque nós sempre tivemos na questão dessa procura da nossa linguagem, mas sempre nas artes performativas, sempre no teatro, na performance, e agora não, agora com esta questão da pandemia, até porque o sítio onde nós estávamos antes da pandemia começar, que foi com o espetáculo que fizemos cá em Berlim, que era o R. Dionísios, era exatamente sobre a liberdade e sobre a responsabilidade da liberdade e sobre haver esse lado de congregação dos corpos, das pessoas dançavam, fazia-se um baile, portanto, de repente quando surge a pandemia e nós parámos, e a verdade é que mudámos então e pensámos então nesse outro formato. Mas foi uma paragem boa. Eu pessoalmente foi, porque claro, sim, foi uma paragem não boa. Da paragem em si, não da questão de tentar fechar na rua, porque nós aqui em Berlim não estivemos fechados em casa, estivemos fechados na rua. Sim, as coisas estavam fechadas. Andavas na rua livremente, mas não conseguias entrar em lado nenhum, então tiveste estava tudo fechado. Não, isso é bom, que tens uma relação com o espaço. Não tenho nada contra. Nós fizemos uma semana, se tivesse, 4 dias de pandemia, uma coisa assim qualquer.
e saímos de bicicleta à noite e fomos filmar a cidade toda, à noite, a cidade vazia. Mas sim, mas o nosso trabalho mudou. Mas mudou, não, porquê? Porque acabámos por começar a filmar, começámos a filmar a cidade vazia, começámos e não só, voltámos ao início, porque nós sempre tivemos, aliás, o nosso primeiro espetáculo, A Ignorância é Força, a partir do Orwell, era radiofónico e a sua estrutura era radiofónica. Sim. A verdade é essa. Portanto, há aqui uma série a verdade é essa. Há aqui uma série de conceitos que sempre acompanharam o nosso trabalho. A questão da sonoplastia, da música, a questão rádio e radiofónica, porque tem a ver com o texto que era dito, com as questões que estávamos a levantar. Portanto, sim, nós tínhamos. Em que de repente quando voltámos, não? E agora, perante esta situação, e o sítio onde nós estávamos, em que perante as regras das pessoas não poderem, das distâncias de segurança, perante isso tudo, o sítio onde nós estávamos, que era exatamente o contrário, estávamos a caminhar para um sítio em que a barreira público-performer estava cada vez mais diluída, deixou de nos fazer sentido. Aliás. E então voltámos a esse início, não é verdade? Voltámos ao início, voltámos ao radiofónico e ao cinema também, que foi eu nunca tinha tido. Nunca tinha feito nunca tinha estado do outro lado, digamos assim, de um filme, do outro lado. Do outro lado das câmaras, é o que exatamente, do outro lado das câmaras. O António já, não é? Antes de nós termos os dois começado a trabalhar juntos. Do outro lado das câmaras. E portanto agora é onde nós estamos, de facto, estamos nós próprios a tentar nos encontrar neste sítio de, utilizando outros dispositivos onde não é necessária a questão física, como é das artes performativas. Deixa-me só dizer uma coisa, até porque para não avançar só daí desse ponto. Sim. Eu perco-me. Até porque, até por causa desse ponto estavas a falar da questão do último espetáculo que fizemos e o espaço, Sim. É porque tu com esta questão do espaço de segurança e dos dois lugares, nós fizemos uma apresentação informal em Lisboa no verão, junho. Foi em julho, no verão. No verão fizemos uma apresentação informal em Lisboa do filme e depois fizemos uma apresentação do espetáculo. Da Grande Noite, fizemos da Grande Noite. Mas era uma coisa informal. Mas obviamente fizemos aquela coisa toda das cadeiras, das distâncias, está lá tudo organizado, pronto. Porque a anarquia termina a 1,5 metro do primeiro espectador. E do ponto de vista dramatúrgico, nós trabalhamos normalmente textos que têm a ver com política e com questões questões da humanidade. Questões do mundo, questões políticas. O amor é política. Sim, mas com questões políticas e de repente tu tens um problema que tens. A dramaturgia que tu construíste para apresentar determinada perspectiva a confrontar-se com um espaço que tem uma dramaturgia política por segurança, por o que for. Depois cada um escolhe qual é a forma como olha para aquilo. Se finalmente estamos todos salvos do mal ou isto é o princípio do fascismo. Depois cada um interpreta como quer. E tu não controlas como é que cada pessoa pensa sobre os temas que estão a decorrer. E tu, a partir do momento em que vais para o espaço e vais falar de determinado tema, se tu tens automaticamente um condicionamento do espaço, espacial, dessa dramaturgia fica automaticamente, por exemplo, é como aqui em Berlim, eles estão a tentar pôr a regra do 2G, que é os vacinados ou não só entram vacinados ou não sei o quê. Vacinados e recuperados. Só entram no por espaço. Exemplo, eu vou achar graça a ver uma encenação no Berliner Ensemble de Brecht com esta regra. Sim, porque há aqui um sítio assim, mas é outra questão. Não, é uma questão. É uma questão do trabalho, do nosso trabalho. Do trabalho. Imagina, eu vou fazer uma encenação de Brecht e há um grupo de pessoas que não podem entrar por questões sanitárias. Eu não estou a dar opinião nenhuma sobre isto, estou só a constatar um facto. O Brecht é apenas uma espécie de cristalização de um texto dramático. Ou vamos estar a pensar no mundo, no que é que está a acontecer. Ou continua a ser um texto vivo. Mas isso está bem, mas isso em relação ao nosso trabalho, sim, está bem, mas isso é uma coisa do mundo, mas a verdade, o nosso trabalho mudou não por causa disso. Não o mundo, não é uma questão do mundo. Há aqui um entrave e depois escolhes, vou gastar a minha energia a ter que fazer estes enquadramentos todos ou vou de facto só fazer enquadramentos com uma câmara? Eu acho que é mais simples. É mais esse sítio de... E depois tem outro universo. Mas eu acho que as realidades nem são diferentes. Eu acho que a mim o que me fez mudar em relação ao trabalho é que à altura, perante as restrições que haviam, porque agora cada vez as restrições estão a abrir mais,
houve um shift no trabalho de como é que eu queria começar a comunicar a partir de agora e termos voltado ao início ao radiofónico e à questão do cinema. Mas isso não quer dizer que não vamos voltar a fazer espetáculos ao vivo, só que há um sítio agora dessa questão do que é o espetáculo ao vivo, que exatamente por causa da pandemia se levantou e do quão essencial é, e que um espetáculo ao vivo não deixa de ser um sítio onde as pessoas se encontram, é um encontro de pessoas, há esse sítio de comunidade. E depois depende das regras e de cada país, mas eu acho é que nós não queremos compactuar com qualquer situação em que eu, para fazer um espetáculo ao vivo, e está, como aqui na Alemanha está-se a discutir sítios onde só entram pessoas vacinadas e recuperadas, portanto uma pessoa que decida não ser vacinada, mas que queira fazer o teste para provar que está negativo, não pode entrar. Nós não queremos compactuar com esse género de sistema, porque vai completamente contra tudo o que nós acreditamos, mas isso é uma coisa muito específica. Tão simples como tu, de repente, só poderes ter 10 pessoas, tão simples como essa relação. Depois há uma questão de proximidade das pessoas, da questão da proximidade dos corpos, dentro daquele contexto do que é aquela coisa meio anarca, cria uma dinâmica que as pessoas estando afastadas, quer dizer, estão pronto. E foi isso, é essa. E a fazer agora, estamos a virar-nos para o cinema, para fazer cinema, fazer filmes, com argumento, com... Sim, mas isso tudo, sim. Sim. E pronto. E depois se as pessoas quiserem sentar nos cinemas, são 10 pessoas, 5, pá, isso depois eu não quero saber. O filme está lá, cada um vê com a mesma lógica de interpretar à sua forma. Mas querias outra relação mais... Mas querias uma relação ligeiramente mais distante com a apresentação do trabalho. Sim. E isso é bom. Mais distante, sim. Sim, mais uma questão de distância física. Sim. Não estás ali. Não estás ali fisicamente. Ou então teatro radiofónico, é tudo muito estático, é uma questão só de construção de espaço. Não, mas isso tem a ver com a questão da construção do espaço, que é uma coisa que nós gostamos. Sim, que nós gostamos. Outra coisa que eu sinto falta da latoaria, o construir o espaço. Embora cá tenhamos tido a sorte de nos darem sempre assim o espaço para construir. Sim. Mas é diferente, sim. Nós, houve um espetáculo, construímos uma floresta de árvores mortas. E então andámos a apanhar árvores mortas gigantes bétulas. Sim, com um caminhão. Com um caminhão. Então, porque é proibido, então andávamos a roubar as árvores. Nós estávamos a alugar, porque depois deixámos as árvores exatamente no mesmo sítio onde as apanhámos. Sim. Mas andámos a apanhar bétulas e um dia o técnico sai e nós perguntámos se podíamos ficar a trabalhar durante a noite. Para e ele disse, mas durante a noite, eu amanhã estou cá de manhã. Não, Torça, não há problema, porque isto não tem nada a ver com técnica, vamos estar aqui a ajustar o espaço. Sim. Caminhonete, descarregar as árvores, ele chegou, tinha uma floresta de árvores mortas gigante de sal. Mas depois é engraçado, mas ele fartou-se de rir e perguntou se tínhamos sido nós a fazer, porque não tínhamos tido os assistentes. Porque depois é tudo muito escalonado aqui. Não tínhamos, dentro dessa estrutura. Não tínhamos uma equipa. Mas nós gostamos desse lado. E nós a dizer que não, que foi muito agir, porque gostamos desse trabalho de construção do espaço. E nos nossos espetáculos, estão na latoaria e em quase todos nós temos sempre esse sítio muito de construir. De construir o espaço, e gostamos. Criares o espaço. O sítio onde as pessoas vão fazer essa viagem. Só que a latoaria, claro, tinhas essa liberdade de forrar o espaço todo, de nananã. Sim, de fazer. É o teu espaço. É sempre melhor. Sim. E eu tenho saudades da latoaria. Trabalhar lá, tenho muitas saudades. Ainda hoje choro. É o teu fado? É o meu fado. O que é que eu ainda não fiz? Assim, porque é que é tanto, não é? Essa pergunta é... De alguma maneira há de tudo. É que há de tudo, quer seja profissional, quer seja humano, há tudo por ver, exatamente, é que parece que há tudo por ver e por fazer. Quando pensas nisso dessa forma, fica tudo assim... E aí, de facto, as férias parecem um desperdício de tempo. A não ser que vais vir a aurora boreal. Sim. Aí vais de férias. A aurora boreal. Tanta coisa. Ih, essa pergunta é... Olha, uma coisa que eu gostava de fazer, que acho que Tanta coisa. Isto é gostava exótico. de não perder a memória. Isso era importante para mim. Nunca perder a memória. Sim, no sentido mais existencial. Nunca perder a memória. Manter a memória intacta até ao momento que acabou, passar o genérico final na pedra. Mas nunca perderes a memória. E nunca perder a memória. Mas isso não é uma coisa que te falta fazer, isso é uma coisa que tu não queres que te aconteça. Claro, desculpa. Que me falta fazer. É uma coisa que te falta fazer. Mas é engraçado, porque por um lado, sinto que falta-te fazer tudo. Falta-me fazer tudo, mas ao mesmo tempo
pá, também se Mas pensar... nessa relação ao término, de repente se agora fosse tipo, ias bem? Agora que se fala tanto... Nunca iria bem. Então, nunca. Eu ir bem, nunca irei. Eu irei sempre chateadíssimo porque acabou. E está, ainda havia muita coisa para fazer, mas espera aí... Não sei, mas se calhar coisas que há para ver são simples. Há tantas coisas muito simples que... Eu acho... Sim. Havia uma coisa que eu queria muito fazer que já fiz, que eu sempre quis sair da minha zona de conforto na lógica do que é que seria... E sempre tive essa ideia do que é que seria começar de novo numa outra cidade, num outro país, a ter que lidar com uma outra cultura. Eu sempre tive essa vontade. E isso eu lembro que era assim, uma vontade muito, muito presente, exatamente por sentir que o mundo é muito grande para nós ficarmos sempre no mesmo sítio. E daí termos vindo aqui para Berlim, mas inicialmente era para ser para a Tailândia. E por questões burocráticas, no norte, junto ao Laos, porque queríamos lá desenvolver um trabalho que seria exatamente da língua e da divulgação da língua, mas esse trabalho isso era uma coisa que era assim um projeto que nós tínhamos e dessa relação com uma cultura e com toda uma história radicalmente diferente da nossa, até por causa desse lado mais do humano, Sim. Que no fundo somos todos, mais primária, somos todos iguais. Portanto, havia essa... De alguma maneira é assim, eu queria queria ter tido a experiência de viver sem chão, porque achava que como ser humano iria crescer exatamente porque o mundo é demasiado grande para ficar sempre no mesmo sítio, até para perceber o que é que são essas fragilidades todas, vamos começar do zero, como? E, portanto, não é num sítio de necessidade, é num sítio quase mais existencial, essa busca, não é? Uhum. E inicialmente era para ser na Tailândia e depois, por questões logísticas, até porque temos uma filha, não foi possível. Não foi. Dentro da Europa, por isso é que eu estava a falar há bocado dos refugiados, era muito mais simples e isso também dá-te uma noção de uma Europa, pelo menos em 2015 assim era, em que uma pessoa viajava... Sim, e era outra Europa também. Sim, e aproveitámos essa oportunidade. Essa oportunidade que é tu estares num sítio, num espaço geográfico onde podes transitar de um sítio para o outro e decides, agora vou morar para Berlim, agora vou morar para Paris e vais. Sim. E teres consciência e aproveitares esse espaço que existe. Sim. Como uma aventura, como vida. Portanto, uma coisa que eu gostava de fazer que eu fiz, mas pronto, pensando assim, mas de alguma maneira não concretizei a lógica de ser de facto o confronto mais de cultural, de repente ser de facto uma cultura radicalmente diferente da nossa. Portanto, há aqui uma série de coisas. É diferente, não é diferente, mas não deixa de ser. Se nós fôssemos para a Tailândia, aí sim, diferente. Portanto, nessa lógica de aventura. A nível de trabalho, muita coisa, ainda tenho muita coisa para comunicar e que me falta fazer. A nível de trabalho falta-me fazer tudo. Mas relativamente a essa da questão da Tailândia, era que acabou por acontecer... Sim, conceptualmente acabou por acontecer porque estamos aqui em Berlim, mas não no sentido local. O que a mim, pelo menos a mim me interessava, é uma coisa que eu agora aqui em Berlim já comecei a perder porque já entendo a língua. Sim. Que é tu estares permanentemente perdido e não entenderes nada do que está a acontecer à tua volta. E isso para mim olha, coisas que me faltam fazer, e isso é uma. Eu quero viver pelo menos mais em 2 sítios onde eu consiga andar e não perceber nada do que acontece. E as pessoas falam comigo, eu não entendo nada, eu ando perdido, não sei o nome das ruas. A Tailândia nesse sentido era um bocado de facto nem perceber o alfabeto. Isso era um bónus, nem percebes o alfabeto, não percebes nada. Porque acaba-te por tu quando entras em contacto depois quando entras nesses sítios e começas a entrar em contacto, obriga-te a um sítio de comunicação, sei lá, talvez mais puro. Sim, o que falta fazer? A palavra pode ser um bocado forte, mas mais puro. Em busca da felicidade, andarmos a viajar pelo mundo. Mais 2 vezes. Não, porque isto depois reflete, porque reflete-se no teu trabalho e a forma como vês o trabalho, o ritmo, a questão rítmica do trabalho. Se nós tivéssemos e o que vais fazer, sim. Se nós tivéssemos ido, por exemplo, quando viemos para aqui, em vez de tínhamos ido para a Tailândia,
ritmicamente o nosso trabalho seria outra coisa. Sim, mas o trabalho que nós queríamos desenvolver na Tailândia era também muito específico, exatamente por irmos para a Tailândia, sim. Tinha a ver com o fenómeno espírita, tinha a ver com uma série de coisas da língua. Tirando essas especificidades, isso depois acaba por condicionar a tua. Mas o que é que nos falta fazer? O que me falta fazer é isso, é ver a minha filha feliz, porque ela ainda vai crescer a vida toda. E estar pelo menos em mais 2 sítios em que não percebo nada do que estão a dizer e tenho que me organizar e tenho que fazer coisas tão simples como abrir o meu número, conseguir o meu número fiscal. Conseguir o meu número fiscal na Tailândia deve ser um momento, mas sem ajuda, consegui fazer sozinho. Eu quando cheguei cá a Berlim fiz isso tudo sozinho, sabia dizer bom dia, boa tarde, de onde é que vem, obrigado, meia dúzia de coisas, e fui abrir, exatamente, por causa do José Cid também, do Costa Cordal, que é esse monumento à música internacional, e fui para as finanças, e foi uma experiência muito gira. Quer dizer, foi mesmo giro, eu gosto daquilo, e estar a tentar explicar, e estar a tentar entender, e estar a conseguir, e sair de lá com as coisas todas que precisava, e tens que ter essa confiança no outro, e tens que de alguma forma abrires mesmo, não poder estar com os teus preconceitos e com as tuas coisas, e abrires e vais, e isso é o belo. E confrontas-te contigo. A única coisa que eu acho que me falta fazer, assim, que posso dizer que me falta fazer é isso, é estar, pelo menos ter 2 períodos longos em que tenho que me adaptar completamente, tudo novo. E de preferência em sítios em que as referências sejam verdadeiramente dissonantes do que... Sim, mas eu, por exemplo, se eu for a pensar na questão mais concreta do faltar, para além da questão essencial, viajar do mundo e dessa procura do que estamos aqui a fazer, eu pensaria sempre mais nessa questão mais do trabalho laboral, do que é que me falta fazer. Eu sinto que ainda falta imensa coisa. Isso não sei. Sim. Não sei se... Sim, e de espaço para poder desenvolver uma série de coisas que me interessam ainda experimentar e... Sim, ainda me apetece esse sítio ainda mas é de continuidade, não é? Sim. Não é falta fazer. Mas não falta, exatamente, é que faltar. É falta. Porque se for uma coisa de continuidade, sim. Pode correr bem, pode correr mal, podes conseguir, não conseguir, mas é um percurso que tens. É um percurso, sim. Agora falta fazer. Mais é isso mesmo, é essa sensação de coisa alienígena, de tu estares num sítio onde tens mesmo de conseguir chegar ao sítio da comunicação mais aberta, tu estás completamente alerta, a outra pessoa está completamente alerta e tu vais-te cruzando com pessoas que depois de facto comunicas verdadeiramente e tens uma comunicação desinteressada e em que ninguém entende nada do que está a dizer, mas há qualquer coisa que aconteceu ali e isso é a parte mais mágica. Sim. E falta-me se calhar mais essas experiências desse sítio mais abstrato. Nós estamos todos muito, esta coisa toda muito da ciência, do cientismo, que eu acho fantástico, que é tudo a ciência isto, a ciência aquilo, é tudo demasiado concreto. Falta-nos esse sítio mais... E eu estou, se calhar, por antítese, estou a precisar mágico. De um sítio mais não é mais mágico, mas mais abstrato. Da comunicação humana, que eu acho mais abstrato. É menos que saber o que estou a fazer. Acho que é mais importante, não saber o que estou a fazer. O que falta fazer, eu acho que... Porque depois também, lá está, voltamos ao início da conversa, porque depois quando começas a saber muito tudo o que está à tua volta, começas a saber as ruas, começas a saber o nome das ruas, começas a saber os códigos sociais, começas a saber o que as pessoas dizem, começas a regressar ao ócio, em que não há nada de novo. E se calhar voltando ao início, a questão do ócio tem a ver, uma coisa que me provoca, que me consegue colocar no ócio, é isso, é haver uma normalidade na existência. Acordo de manhã, vou ter que ir às finanças, vou sempre para as finanças, que é o mais complicado. Vou às finanças e trato os papéis todos e venho-me embora, não houve nada, foi super funcional. E isso, o ócio que me chateia é esse, é o de não sentir que estás a ser estimulado. Olha, para mim falta-me fazer tudo. A mim também falta fazer tudo. Sim, de tudo. A tua pergunta ao mundo é... A minha porquê? Porquê? Eu percebo. Com tanta coisa que a comunidade podia desenvolver. Sim, é muito inocente, mas... Não, sim, porque aí está, não é? Nós não podemos não falar de...
Porquê? Do que estamos a viver agora. Porquê? De tudo o que está a acontecer agora. Há uma canção do Camilo que é Vá Rumo. É porquê. Não, é uma das maneiras de dizer porquê em alemão, que há várias. Mas o Vá Rumo é o que nós queremos. Mas há aqui um sítio que é, de facto, o mundo está num sítio tão estranho. Há uma série de coisas, já não tem a ver propriamente com o trabalho. Tem a ver comigo. Olha, eu levei uma tem tudo a ver, sim, mas deixa-me só, mas o mundo está num sítio tão particular. Há tantas coisas que, há 1 ano e meio, 2 anos, eram inadmissíveis, quer seja no discurso, quer seja de segregação de pessoas, quer seja de censura, isto no discurso público, nos jornais, de propostas, de propostas tão simples como há pessoas que merecem Serviço Nacional de Saúde, há pessoas que não merecem Serviço Nacional de Saúde, o eles e o nós, e estamos demasiado numa sociedade, infelizmente, pelo menos no discurso, eu consigo perceber que o medo da morte é ancestral na humanidade, mas há aqui uma série de coisas e... Exato, desde sempre, à partida. Há aqui uma série de coisas que estão a acontecer que eu de facto estou perplexa, porque nós estamos aqui num sítio de conquistas relativamente recentes e depois não se fala, mais uma vez, as férias e depois há um sítio... Mas pronto, mas isto só por causa do porquê, e mais do que tudo para o mundo neste momento, porque... O mundo quê? O mundo calmo, o mundo que nós vivemos, o mundo... se eu estiver a falar com a minha colega da Volkshochschule que tem filhas na Síria, de certeza que a pergunta que ela tinha para o mundo seria outra. Eu estou a falar do mundo que eu vivo aqui perante estas questões todas de 2 anos e meio de pandemia e de direitos, e isto já não tem nada, e é mesmo isso, e de propostas de lei e de uma sociedade que não deixa de ser uma sociedade de segregação, ou seja, digam o que disserem, assim o é. Isso, de facto eu estou em choque nesse sentido. Portanto, me perguntou ao mundo, estou contigo, é porquê? Porquê? Sim, eu tive... Falta humor e falta musical. Há um determinado momento aqui no meio disto tudo, ainda continua, mas houve um determinado momento em que eu tive assim um momento de paragem mental total, que foi... Porquê? Entraste num discurso tão... Porque houve um momento em que tudo era muito... E ainda continua a ser tudo um bocadinho a alegoria da caverna do Platão, em que te põem sombras no fundo da caverna e depois os escravos matam-se todos uns aos outros no fim. E quando tu entras no discurso do eles e nós, então já estás naquele sítio onde os escravos vão se matar todos no fim. Sim, isso não faz sentido, não é? E depois a falta de debate, não é? Deve ser por ser uma pessoa de esquerda. Eu, como sou uma pessoa de esquerda, sinto sempre que quando mete corporações e abuso de poder, eu acho sempre que é uma coisa meio fascista, mas sou eu não... Porquê? Não, há essa falta do debate, de compreensão, de diálogo, mas de repente nem 1 ano e meio, 2 anos... Eu nem estou aí, eu penso assim, no grande plano das coisas, no grande esquema de todas as coisas, do cosmos, porque as pessoas quiserem chamar, o Deus, o que quiserem, a energia, o que quiserem, de todas as coisas, deste fluxo infinito... Que é a humanidade, sim. Que é o universo. Sim. O ser humano, aqui nesta bolinha, no total desconhecido, o que é que se lembra de fazer? Não, vamos começar a criar cenas e o mundo vai acabar. E está sempre completamente com um pensamento catastrofista, que não sai do pensamento catastrofista. E o mais do meu porquê é... Porquê não acabar em musical? Não, porque uma permanência de um pensamento catastrofista, onde tudo é o fim, tudo é perigoso, tudo é hostil, tudo é o terrorista, é o germe, é o vírus, e depois entra-se em processos delirantes de quase a roçar o culto. Mas é tudo, quem acha que sim, quem acha que não, quem acha que talvez, e depois perguntas porquê, sei lá, olha, não sei. Perguntou ao mundo, porquê não cantarem? Porquê? Olha, porquê que não cantam? Porquê que não cantam? Porquê que não cantam? Quem canta as mãos espanta. Vamos dar, olha, ainda, uma coisa que eu diria ao mundo, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e cantar uma canção qualquer daquelas... Mas era bom, desculpa lá. Mas sim, aquelas canções tantas coisas para... de esperança. Mas acho que é preciso. Canções de esperança.
Então não é.